Hoje, 12 de dezembro de 2025, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Essa é a continuação do nosso estudo de 1 Timóteo. Agora no capítulo 5, vamos orar. Senhor Deus, abençoa esta aula, a sua meditação e a mente dos ouvintes para receber a tua graça, da tua instrução, do teu ensino, da verdade espiritual e social de Cristo Jesus e da tua criação. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia, entretanto que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, por causa das diversões, dos prazeres, nós não podemos tomar o tempo das orações, das súplicas. E devemos cuidar das viúvas para retribuir a nossa mãe, nossos pais, aquilo que eles investiram em nós e também cuidar da família. É bom a gente ter a família como um bem que Deus nos dá. Entretanto, que se entrega aos prazeres, mesmo vivo, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então aqui nós vemos várias recomendações da vida cristã, não somente para viúvas, mas também para viúvos, para homens, para solteiros, para jovens, de manter um caráter irrepreensível, cuidados de casa, não negar a fé, nem ter aparência de mal, porque aquele que não cuida da família dá uma aparência ao mundo pior do que os que não são de Cristo, tornando-se condenáveis, mas rejeita viúvos mais novos, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosos, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúva, sua família socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer a que são verdadeiramente viúvas. Então a igreja é uma salvaguarda, é um seguro quando as famílias, dentro das suas estruturas familiares, não podem se ajudar economicamente, socorrendo as viúvas, ou os viúvos, ou os filhos especiais, aqueles que precisam de maior cuidado da família e da sociedade e da igreja. Mas deve haver um equilíbrio para que não seja sobrecarregado a igreja. As doações da igreja são poucas, né, também, são limitadas. E aqui as práticas velozes de toda boa obra para viúvas, para cristãos de maneira geral, lavar os pés aos santos, assistência, a honra que se deve dar mutuamente, a hospitalidade e a socorrer os santos e os atribulados, os enfermos, etc., né? Então nós devemos praticar isso. Então, muitas vezes nós esquecemos dessas coisas, mas essas são recomendações que Deus faz, que Deus dá para os cristãos praticarem. E muitas vezes nós não fazemos, às vezes por questão cultural, né, de uma individualização. As pessoas são tão individualistas hoje, tão egoístas, que não admitem mais serem confrontadas, interrompidas, exortadas ou motivadas, nem mesmo visitadas, né? Pessoas querem solidão de todos e de tudo. Isso é um problema, porque isso causa, as pessoas às vezes estão em dificuldade e elas precisam de ajuda, mas elas não querem. A cultura não permite do lugar.
Muitas vezes as pessoas estão desesperadas que tentam contra a própria vida, como foi um caso aqui de um vizinho que fugiu de uma clínica e eu acho que houve muita bruxaria também na vida dele, porque nós oramos aqui pela alma dele, quando soubemos do falecimento, e veio muito pesadelo com sapo, com inseto, com gente escura, né? Então, isso é um sinal no sonho que Deus nos dá de que houve muita bruxaria na vida dessa pessoa. Nem conheço direito essa pessoa, mas nós entregamos a Deus, que é misericordioso de coração, e a Cristo, que tem a piedade, se aquela alma foi uma vez batizada, né? E devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade para os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Aqui Paulo está falando sobre a honra do trabalho, né, e o direito do trabalho, em comparação também a um trabalho, o serviço da palavra, que é feita pelos pastores, pelos presbíteros, pelos chamados anciãos na igreja primitiva. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjure perante Deus e Cristo e os anjos celestes que guardem esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Então, a pureza da gestão do pastorado, né, sem parcialidades pessoais ou familiares, e seguindo esses conselhos de Paulo, repreendendo os presbíteros na frente de todos, porque os presbíteros devem ser irrepreensíveis como líderes e como modelos para toda a comunidade, mas somente depois de 2 ou 3 testemunhas deixarem claros os fatos de que os presbíteros são acusados. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não se torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então, Paulo está dizendo que impor a mão precipitadamente a alguém é concordar com pecados daquela pessoa. Então, nós não podemos abençoar aqueles que resistem, um coração duro e vivem, apesar de saberem da verdade, praticando desobediência. E falamos sobre essas feitiçarias que ocorrem aqui na região do Rio Grande do Sul. É muito forte essa feitiçaria, a gente tem percebido isso, mas todo no Brasil, né, e no mundo também. E queremos chamar a atenção da necessidade do estudo da palavra, conhecimento da graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois é o único doutor em espiritualidade. Jesus, ele não é bruxo, isso é uma blasfêmia imperdoável, pensar ou falar que Jesus é bruxo. Isso é a coisa que o demônio mais tenta os cristãos, dizerem que Jesus era um bruxo. Isso é um pecado imperdoável, não devemos cair nesse pecado imperdoável, nem em pensamento, nem em palavras. Jesus não é bruxo, Jesus é a luz verdadeira do mundo espiritual. E por isso nós estudamos a Bíblia, porque ele deixou essas palavras, ele construiu com a sua palavra, com a sua boca, né? Ele construiu todo esse patrimônio que é a Bíblia, a palavra inerrante, desde Adão e Eva, veio com Matusalém viveu 963 anos, transmitiu oralmente para Noé, sem cão Jafé, sem transmitiu para Abraão, Isaac, Jacó, Levi, veio então Moisés de Levi, escreveu, porque já desde o tempo de Abraão o homem já tinha, e os fenícios tinham condições de escrever as escritas, já faziam letras, já podiam colocar a consciência, né, as percepções da nossa consciência em palavras. E essas palavras construíram, pela boca de Deus, toda a criação. E a palavra tem poder. Então, essa palavra foi escrita no tempo de Abraão, dos caldeus, em elementos cuneiformes. Fenícios também escreveram, em outros tipos de escrita de tinta. E ela chegou até nós inerrante, preservada por Deus e anunciando também o futuro da humanidade. Agora estamos em guerra, né? Ocidente, Oriente, Estados Unidos, Rússia, China. Estão em guerra industrial, em guerra militar mesmo, na Venezuela. Está havendo um confronto entre as duas hemisférios, ocidental e oriental, Israel também, encerrando um ciclo de guerras. Nós estamos em ciclo de guerras, desafios e juízos sobre a humanidade, porque uma nação julga a outra. Uma nação ela é soberana, mas é julgada por outras nações.
E assim Deus é soberano sobre todas as nações. Jesus voltará para reinar e trazer a paz sobre todas as nações, com a sua lei, com o seu poder de falar, de construir tudo pela sua palavra, de maneira certa, justa, perfeita, e por ter perdoado nosso pecado na cruz com o seu sangue, esse mistério do perdão dos nossos pecados e da sua ressurreição, sua justificação em espírito, como Paulo disse naquela linda oração do capítulo 4 que nós vimos no estudo, do capítulo 4, reveja que Cristo foi Deus, foi manifestado em carne, foi pregado entre os gentios, crido no mundo, observado pelos anjos, recebido na glória no trono de Deus, onde ele está intercedendo por nós, na Eucaristia, do pão e do vinho. É um sacrifício onde nós comemos a carne e bebemos o sangue do Cordeiro, sem matar o Cordeiro, porque ele já foi morto. E esse mistério da Eucaristia continua conosco, e o mistério da iniquidade tem a sua Eucaristia, que é a droga. Por isso está havendo essa guerra no Caribe, nos Estados Unidos, porque o demônio quer novamente implantar o que havia aqui na América dos Índios, a droga, o sacrifício humano, o aborto, né? Que um tribunal aí de Brasília queria aprovar também, e já aprovou a bruxaria de matar animais aqui, pedido dos gaúchos, bruxos, né? Então o bruxo, ele, quando morre, a alma dele é levada pelos demônios, Beuzebu, das moscas pretas, para o inferno. Eles precisam matar os animais para seus demônios. Então por isso nós temos que estudar, por isso nós fazemos esses estudos, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para evitar que as pessoas sejam assediadas por enxames de demônios, como foi o caso desse nosso vizinho aqui, e a pessoa termina não aguentando e se enforca, né? Se mata, acha que vai resolver os problemas dos tormentos do demônio com o suicídio, mas muitas vezes a soberania de Deus não permite o perdão daquela alma. Se ela se envolveu com bruxaria, se ela chegou a um ponto de blasfemar contra Cristo, achar que Cristo, que a missa, que o culto, que a Eucaristia é bruxaria. Então essa blasfêmia é imperdoável, porque só Jesus pode iluminar o nosso espírito e nos fazer conhecer o mundo espiritual, salvação pelo seu sangue e ressurreição. Se nós não formos buscar Jesus, nem aprender, nem conhecer Jesus, a treva vai nos levar, a treva vai levar a nossa alma para o inferno. O Satanás venceu a nossa vida, a nossa alma, né? Ele vem buscar. Então é por isso que nós estudamos, não é para encher a paciência dos outros, tomar o tempo dos outros, perder o tempo dos outros, não é isso não, é questão da salvação da sua própria alma, onde está a sua consciência, onde você vai perceber todas as coisas ao seu redor. E o inferno é nada agradável. Agora nós temos um filme aí que vai sair, A Paixão de Cristo 2, mostrando mais claramente, né, com técnica de Hollywood, o inferno, como é os tormentos e como Jesus desceu, se bem que Jesus não desceu ao inferno propriamente dos demônios. Ele pode descer, ele tem poder para tudo. Mas me parece que Jesus desceu ao Hades. O Hades é diferente do inferno, é o lugar onde estavam os patriarcas, os santos antigos, separado de um abismo. Lá em Lucas 16, Jesus explica isso aí, porque ele é o único doutor que conhece a verdade do mundo espiritual, do universo que ele criou. Eu não conheço, eu aprendo com ele, com a escritura, com o sonho, com a voz de luz que ele comunica com a luz em nossa mente, nosso coração. Então, aqui Paulo está falando sobre os anjos, né? E o próprio Jesus Cristo, que está ouvindo aqui quando estou pregando, estou ensinando, ele está me ouvindo, ele está vendo, ele está falando com a luz dele, de alguma maneira para minha mente, iluminando. Não sou eu que sou o tal, bam, bam, bam. Não é isso, né? Mas eu vejo que a cultura aqui do Rio Grande do Sul é operária, é uma cultura em que as pessoas detestam os que estudam, os que têm leitura, os que têm conhecimento, desprezam, né? Ah, isso é um advogado, não serve para nada. Eu sou pedreiro, eu que faço as coisas, faço as casas, eu sou eletricista, eu que faço os fios, os controles, eu que faço a montagem dos quadros. Eu sim, na indústria, que devo ganhar meu salário, devo ganhar bem. Não é um médico que fica falando, só falando, falando, né? E não passa remédio que não funciona. Então há um desprezo pelo conhecimento, mas não é bem assim. Conhecimento é algo que também Deus ilumina, a gente sabe, tem que aprender a fazer as coisas com a palavra também, porque a palavra ela comanda, tudo é comandado, a comunicação, o jornalismo.
mas nós devemos pedir a luz de Cristo para que a nossa palavra seja verdadeira, para que a nossa palavra seja construtiva, de boas obras, que transmita graça, a luz de Cristo, e não a palavra de um ditador como esse Maduro aí, traficante, né, que com a palavra dele ele constrói toda uma verdadeira quadrilha de criminosos, narcotraficantes, de terroristas, de um monte de coisa ruim. Com a palavra você pode construir o bem, a obra de Cristo, a luz de Cristo, mas também você pode construir o mal, as trevas do demônio e seus seguidores aí, ambiciosos, ladrões, parricidas, matricidas, né, impuros, pornográficos. Então, com a palavra, e você pode também envenenar o seu sangue com os olhos, com o que você ouve, com a música, com a sua mão, que você pratica com as mãos, etc. Então, o nosso corpo pode servir tanto à luz como também pode servir às trevas. E o destino da nossa consciência, da nossa alma, é morar com aquele caminho que a gente escolheu, o caminho estreito, que é a luz, e o caminho largo, que é as trevas, que a maioria da população anda, né, nas moscas aí. E as moscas sentem o cheiro do que é podre, do que é impuro. E assim os demônios moscas do Beelzebub vêm buscar essas almas, com os olhos de fogo. Né? Então a gente fala, não é para assustar, é porque são fatos, são realidades que a nossa consciência, ela dormindo ou acordada, percebe, vê. Quando a gente ora por uma alma que faleceu e de repente a gente no sonho tem visão de moscas, enxame, sapo, gente preta, né? Então é muito esquisito isso aí. São sinais que vêm na nossa consciência quando na outras pessoas que se dedicam ao que é bom, à fé, à igreja, à honestidade, à palavra de Deus, a gente quando ora pelas almas dela, a gente sente luz, a gente tem sonhos, visões bonitas. Então tudo isso é sinal de Deus, dos mistérios do mundo espiritual, que Jesus Cristo é o doutor, e nós estamos estudando exatamente a palavra, orando em nome dele, tomando a Eucaristia, jejuando, para que nós seguimos a luz dele, o caminho estreito dele, não o caminho largo aí da bebida, da comilança, do trabalho sem tempo para Deus, sem tempo para o estudo da palavra, sem tempo para a oração, sem tempo para o amor, para as boas obras, para a oferta, para a doação da obra de Deus, também é importante. Então, a ninguém põe precipitadamente as mãos, não se torne então cúmplices, né? A igreja não deve ser cúmplice das más obras, das trevas. E não se torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te mesmo puro. Então, precisa de uma manutenção diária na palavra, na oração, no jejum, na pureza, na música, no louvor da boa música. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E também do corpo, né? Limpeza, perfume do corpo. E não fazer tatuagem de monstros, tatuagem de demônios que são adorados no Oriente. Tem um homem aí cozinhando, eu vi um vídeo de uma cozinha, de um cozinheiro todo tatuado com aqueles demônios da Índia, né? Deuses da Índia, com cara de bicho, cara de elefante, etc. E esses jovens não sabem de nada, fazem isso na própria pele, em vez de cuidar da pele, que é o corpo nosso, e a pele é a pintura da casa da nossa consciência. A nossa alma é onde vive a nossa consciência, né? E a nossa inconsciência quando nós dormimos. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo como Deus criou, não inventar pinturas do demônio, de facções. Aí nós todos somos faccionados com a luz de Cristo, não é com a facção da morte. Nós não veremos a morte. Nós já estamos na facção da luz de Cristo. A facção da luz de Cristo só vê a vida eterna, já está em nós, o Espírito Santo que Jesus nos deu. Nós recebemos pela fé, pela graça, pelo batismo. Então nós temos essa consciência, devemos manter e preservar e dar essa manutenção dessa pureza doutrinária, não guardar falsos ou conselhos mentirosos, ou conselhos de demônios, de religiões demoníacas, pagãs mesmo, se dizem monoteístas, quando mentem, né? O islamismo não é monoteísta, o Deus dele já é o Baal, que Elias matou os profetas, na Bíblia, no Antigo Testamento mostra. Ele era o deus Rubal, lá dos Moabitas, que foi trazido por um sírio para Meca, e depois o pai do Maomé queria ser sacrificado para o deus Rubal de Meca, escapou quando o avô de Maomé entregou camês no lugar do seu pai. E aí Maomé veio com a espada, derrotou todos os outros deuses, deixou só o Alá no lugar, que era o Rubal, né? Era um deus moabita, o Baal, aquele de Moab que tem na Bíblia,
que corrompeu todo Israel no tempo de Elias, o profeta, que foi tomado para o céu também. Elias viveu uma vida de luz, uma vida de verdade. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde são manifestos. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, mesmo que a gente não fique famoso com boas obras, a gente deve perseverar em boas obras e evidenciar essas boas obras, não nos ocultar de fazer o bem, seguir e obedecer a Deus, porque no fim nós escolheremos um lugar bom para a nossa consciência, nossa alma e a ressurreição do nosso corpo, não em trevas, em podridão, mas em pureza, e na luz é pura e perfumada do paraíso e do luxo da Jerusalém Celeste, de uma cidade de 1.800 quilômetros, tipo um cubo, né? Com ruas de ouro, pedras preciosas, para nós vivermos para sempre lá, no corpo. Então, para que nós vamos meter com bruxaria, ou vamos dispensar a ajuda dos anjos de Deus, dos santos de Deus, da igreja, da Eucaristia, para nos defender dessas bruxarias que levam ao suicídio, né? Então, vamos ser sábios, vamos procurar, vamos receber essa luz no coração, com paz, com amor, com sabedoria. Não vamos desprezar aqueles pregadores que nos trazem a mensagem de Deus, que nos traz a sabedoria de Deus. Não vamos pensar só em trabalho, em colher, plantar fumo, que seja, amarrar fumo, vender preço da roupa, só pensar em dinheiro, só pensar. A nossa alma não vai levar dinheiro aqui da terra, não vai levar luxo aqui da terra, ela vai levar a palavra de Deus, a luz de Cristo, e os anjos de Deus é que vão nos conduzir para o céu. Então nós temos que sempre pensar na presença dos santos anjos de Deus, não dos demônios, que nos prometem dinheiro, riqueza, trabalho, saúde, falsamente fazem cirurgias falsas, né? Para nos atrair aí, como tem um grande curador aqui na região do Rio Grande do Sul. Pessoas vão lá para ser curadas, serem operadas de qualquer forma, de qualquer maneira, de uma maneira espiritual pelos demônios, né? Porque os anjos de Deus não fazem essas operações assim, sem Cristo, né? É preciso ter a doutrina verdadeira de Cristo para que os anjos de Deus façam operações santas de Deus e não operações que o demônio também fazem. Mas são operações escabrosas, com furadeira, às vezes eu soube com serras, sei lá o quê, com enganos, hipnose, né? Ele tem os métodos em que ele engana as pessoas para trazerem essas curas e atraí-lo a uma doutrina falsa, uma religião falsa. Então nós temos que ter cuidado. Sim, Deus cura, Jesus cura, vamos orar pela cura se precisamos. E Deus envia até anjos para curar. Já me curou a perna aqui, um joelho que eu tinha operado, né? Foi lá, me curou e foi embora. Eu vi o Senhor Jesus. Ele desce também do céu, faz essas cirurgias, faz essas curas para nós, mas nós não precisamos de furadeira, de hipnose para que aconteçam essas curas. Elas são reais, verdadeiras e o problema não volta mais, né? Pode ser outros problemas, podem acontecer, porque nós estamos aí faccionados com essa morte mortal ainda. Mas nós estamos também na facção da luz de Cristo. Por isso nós não fazemos tatuagem, não fazemos perfuração na nossa pele, nada disso, né? Como faziam os seguidores desse Baal, se cortavam, né? Faziam cicatrizes no corpo, e que Elias, o profeta de Deus, da luz, ele matou 400 profetas falsos de Baal para que Israel aprendesse a seguir o Deus verdadeiro, a palavra verdadeira, o ensino verdadeiro, a doutrina verdadeira. Então esse foi o estudo, capítulo 5, mais um capítulo a gente termina o estudo da primeira carta de Timóteo, introduziremos o estudo da segunda carta a Timóteo. Continuaremos aí, com a graça de Deus, todo a gravação do Novo Testamento em estudos na palavra, para quando nós tivermos pessoalmente a capela construída, estivermos falando pessoalmente também, evangelizando, nós teremos um canal em que as pessoas evangelizadas poderão continuar o estudo lá. E falar em estudo, nós temos o curso de Teologia Bíblica ainda, para quem pedir no Grupo Cruz e Força, é o pendrive, só para o Grupo Cruz e Força, não está no canal, porque a gente não tem autorização para botar no canal, só para dar aula, usar o material da aula, né? Então, esse curso pendrive em áudio, 170 arquivos, 92 aulas, você vai ouvindo enquanto você prepara o seu alimento, né? 20 minutos, 30 minutos por dia, você vai fazendo seu curso de Teologia Bíblica, para você conhecer essa luz de Jesus,
que é a única luz verdadeira do mundo espiritual, a luz de Jesus, a palavra de Jesus. Ele é o doutor da espiritualidade. A espiritualidade, o Deus invisível, foi feito manifesto na carne, invisivelmente em Jesus Cristo. Na luz do seu rosto, a sua glória, o seu espírito brilhou e brilha hoje, ilumina. Quando eu vi aqui nessa linda Serra Gaúcha, né? Eu vi ali subindo naqueles montes ali, a luz de Cristo, os santos anjos. Não só eu, mas também outra pessoa viu. Outras pessoas viram, né? O padre não acreditou muito, disse que eu não fosse bater em ninguém que me chamasse de louco, né? Mas tudo bem, o meu celular tá aí, filmou, também botei no canal TV Notícias Cristo Rei. O anjo que apaga, sobe perto da lua, mas eram muitos anjos, eu contei 42, e um túnel de luz. As estrelas não sobem num túnel de luz pelo alvorecer, como nós vimos. Então, isso foi os anjos assistindo, guardando a igreja das inundações, e até chegamos a filmar um anjo depois, dias depois, que passou perto da lua. Também vi aqui passar 13 anjos seguidos aqui em cima da casa, como estrelas, né, no dia que eu saía pela porta da casa. Então, tudo isso nós sabemos, como Paulo diz aqui, a presença dos anjos na igreja está nos ajudando. E os olhos de Cristo, que são como luzes de fogo, luzes de raio, eles veem o mundo inteiro, o que nós estamos falando, todas as coisas. Então, hoje nós vamos fazer uma oração pelos familiares desse senhor que faleceu aí de suicídio, né, para que eles sejam consolados, que eles sejam orientados e iluminados pela luz de Cristo, para que eles andem no caminho estreito, se arrependam dos seus pecados, larguem se estiverem envolvidos com bruxaria, larguem esse caminho largo das trevas, que leva a tormentos à nossa consciência para sempre, no lago de fogo, na escuridão, nas torturas dos demônios, dos anjos caídos, né, do céu, que desobedeceram a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, consola essa família, ilumina essa família que perdeu esse membro aí hoje, né? E, enfim, Senhor Deus, alcança com tua luz esses familiares, se não é possível mais alcançar essa alma. É o que te pedimos, Pai Celeste, em nome de Jesus. E aí, se você, então, quer aceitar esse Jesus, que é caminho e luz, faça oração, confesse seus pecados e procure uma igreja, comunidade, o estudo e o curso da Palavra de Deus, da luz de Cristo, conhecimento do Salvador, único doutor verdadeiro de toda a ciência espiritual, espiritual, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o grupo Luz de Força, WhatsApp também. Até uma próxima oportunidade. Se gostar, compartilhe, comente no canal TV Notícia Cristo Rei Nazareno, Jesus Ressurreto. E até uma próxima oportunidade. Deixo-vos a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, com a luz e a misericórdia do seu rosto, para você e sua família. Amém.